Estamos de volta. Ricardo Mota, entrevista desta semana, está conversando aqui com um advogado, ex-procurador-geral da Assembleia Legislativa, ex-deputado estadual, como vimos, Mendes de Barros, que lançou essa semana, Mendes de Barros, O Galo e o Marajá na Terra do Sol, com um detalhe, um livro que ele só veio conhecer depois de pronto, porque aqui está o acervo de todos os artigos, praticamente, escritos pelo Dr. Mendes, desde 1975, né, na imprensa alagoana. Eu deixei como indagação, provocação a ele, a história da briga com o senador Fernando Collor, o clássico, a história do Marajá. E eu dizia que era uma briga engarrafada, porque vem desde a época do Arnon, né? O senhor e o Arnon não se batiam muito bem, não, né? Não, eram os adversários, mas não havia inimizade. O problema do Fernando foi o seguinte, é que ele, jovem, casado com uma moça rica e dono de empresas de comunicação, ele achou que seria um rei absoluto. Ele era conhecido como príncipe, né? Sem qualquer divergência. E então, ele não tratava as pessoas com o respeito que as pessoas merecem. E no momento em que ele resolveu aparecer, porque eu não concordei com certas coisas, ele aí me taxou de Marajá. Ele fez uma campanha presidencial, né? Em cima dessa questão do tema do Marajá. Exatamente. Você acha que terminou ajudando a elegê-lo sem querer? Não, eu ajudei a derrotá-lo, porque na campanha eu disse quem ele era. No momento em que, quando ele chegou no governo, conseguia esconder, porque manobrava aquela gatunagem toda, não é? E quando descobriram que ele não era o que dizia, e era o que eu dizia, ele caiu. Do jeito que eu ajudei a subir, eu já ajudei a descer. Tem uma série de artigos aqui que são, além de muito interessantes, claro, com essa verve do Dr. Mendes, enfim, que não deixa pedra sobre pedra, né? Porque o que acontece é o seguinte, a imprensa, ela realmente faz muito medo a quem tem rabo de palha. Tá certo? O senhor diz isso num dos artigos. E eu aprendi desde cedo. Meu pai, quando eu fui eleito aqui, eu disse a ele, pai, me ajuda aqui, como é que eu devo agir? Ele disse, não tem dificuldade. No serviço público, se não puder publicar, não faça. Pronto. Foi a lição que ele me deu. Se não puder publicar, não faça. Porque alguém vai descobrir e você vai preso. Pois é. Doutor Mendes, já que o senhor falou do serviço público, foi muito marcado, né, como procurador-geral da Assembleia Legislativa, mas o senhor foi advogado de preso político, o senhor foi militante político contra a ditadura. Por que é que o senhor acha que, enfim, no final das contas, as pessoas sempre vão lembrar do Mendes de Barros apenas como procurador-geral? A sensação que eu tenho é que o senhor é maior do que o cargo. Bom, eu fico muito agradecido de ouvir isso. Mesmo não sendo verdade, é bom de ouvir. Viu? Mas o que aconteceu foi o seguinte, é que na época que eu fui deputado, fui eleito, a única assembleia no Brasil que não tinha serviço jurídico era de Alagoas. E eu cheguei, eu sempre fui um entusiasta pela advocacia. Eu tenho 3 filhos, 2 são advogados. Eu tenho 9 netos, 9 são advogados. E tenho, os bisnetos já estão querendo entrar também. Você está entendendo? Então, o que é que acontece? Quando eu cheguei, procurei fazer a coisa certa. Tinha o tenor Claudino e outros que eram excelentes práticos, mas por não ter tido a oportunidade da formação acadêmica que eu tive no Recife, eu, teoricamente, tinha um maior volume do que ele. Então, juntamos-nos e fizemos um trabalho simplesmente extraordinário. Aí começou a funcionar a Assembleia da melhor maneira possível. Eu pude testemunhar, poucos deputados tinham autoridade naquela casa que o senhor tinha ali na Assembleia. Né? Então, o que é que aconteceu? Eles chegaram e disseram, você vai ser, vamos criar aqui o serviço jurídico e você vai ser. Eu digo, eu só aceito se tiver concurso. Mas não precisa, mas eu só aceito se tiver concurso. Porque eu sou deputado, como é que eu vou justificar eu ser nomeado, ser deputado e nomeado no cargo principal e fundamental da Assembleia? Fizemos um concurso, o primeiro concurso no Brasil com prova oral,
veio um professor da Faculdade de Direito do Recife, o examinador do Poder Judiciário de Alagoas e um deputado. Uhum. Para você ter uma ideia, a prova oral era pública. Quem sorteou o meu ponto foi Henrique Ekelma, que era o meu adversário. Eu era líder do governo, ele era o líder de oposição. Então isso criou uma... Sabe que o pessoal usava essa coisa para se beneficiar. Uhum. E eu lhe faço o seguinte, veja a taturanagem. Enquanto eu estive lá, efetivo, veja se teve. Pois é, e vendo aquele episódio especificamente, né? Porque o que acontece, deixa eu lhe interromper, é o seguinte, é que o procurador, se você tiver um procurador e um pagador efetivo, entrando para o concurso e ninguém interfere, acaba essa gatunagem toda. Entendeu? Porque agora, se você bota um procurador, se ele der um parecer contrário, é demitido, ele ajeita. Uhum. Vai um pagador, se não pagar a conta dele... Está parecendo aquela piada do contador, né? O senhor quer que dê quanto, né? Os Exatamente. 2 mais 2. Você está entendendo? Quer dizer, não é que você é melhor do que os outros, não. É porque se você tem efetividade, você só faz o que você acha que está certo. Uhum. Tá certo? Pode até fazer errado, mas acha que está certo. Se você não tem, pode ser o melhor do mundo. Ou você faz, ou você se demite. Se você precisa, você não faz, aí faz aquilo. São 2 cargos, apenas 2 cargos. O procurador e o pagador. Se botar independência nesses 2, acaba a gatunagem do serviço público. É interessante, doutor Mendes, lembrando também alguns dos artigos que o senhor escreve aqui. O senhor falava da Salgema, né? Quando vinha se implantar aqui, quando veio e se implantou, né? O senhor ressaltava, né, a possibilidade de uma explosão. É, porque ali foi curioso. O problema de perigo, e aquele perigo ali é extraordinariamente grande. Uhum. O que aconteceu? Montaram uma comissão para fazer o exame da Salgema. Metade da Salgema, metade do governo. O governador, então, pediu para eu ser o relator. Repare bem, Uhum. O que eu podia fazer? Ou o que o governo quisesse, ou o que a Salgema quisesse, porque era metade e metade. Eu digo para vocês se virem que eu vou fazer a minha parte. Começou logo. O problema do perigo, o maior perigo que tem na Salgema é o armazenamento do cloro. Para início de conversa, o cidadão chegou lá, aquele Pereira, que era o diretor da Salgema, chegou e disse: o senhor está autorizado a contratar quem o senhor quiser no mundo que a Salgema paga. Eu digo: não vou fazer isso pelo seguinte, o que eu entendo de química foi o que eu aprendi no colégio. O parecer desse homem eu não vou saber perguntar, então essa despesa não vai ter. O que eu quero saber é o seguinte, vamos falar sobre o cloro. O cloro é o seguinte, 15 ppm é parte por milhão. 15 partes de cloro num milhão de atmosfera, se você inspirar, você chora, irrita o nariz, você fica num incômodo extraordinário. Se fizer 100 ppm e você inspirar, você não expira porque morre. Ouviu? Então eles têm lá, o cloro é armazenado sob pressão, é altamente corrosivo. Um furo da bitola de uma agulha de injeção, num tanque daquele, com 5 minutos aquele cloro está todo fora, já no estado gasoso. Eu falei dessa história porque o senhor, em pelo menos uns 2 artigos, o senhor trata dessa questão e da sua preocupação com o meio ambiente. Estou falando isso lá da década de 1970. Então tinha que acabar com isso. A única coisa que eu consegui fazer foi tirar uma esfera que eles armazenavam a esfera. E naquela época os aviões vinham para mostrar o turismo, eles vinham por ali. Se o avião batesse naquele negócio, além do desastre do avião, tinha o desastre do cloro. Foi a única coisa que eu consegui fazer, o resto não. E o cinturão verde, que é lindo, mas não pede nada. Essa entendeu? Altura não tem... Aquilo ali é um escândalo. Aquilo ali é um escândalo. Acho que essa parte já feita. Você imagine agora que está tirando de baixo, tem que afundar. Pois é, como o senhor vê essa situação hoje? Eu acho que sensação? Tem que parar. Não pode. Abraço quem? Não pode. Não pode ficar ali. E tem um detalhe, que o manancial
da Salgema, ele aflora no sertão. Por que tiram aqui? Porque é mais barato, porque é mais perto do porto que eles fizeram. Né? Agora você veja, ali junto de onde é o IMA, tinha um poço. Eles pararam porque estava afundando. Ali, na Mutange. Entendeu? Isso aqui foi claro, eu mostrei claramente lá. Já naquela época. Já naquela época. Não fizeram porque não quiseram. Doutor Mendes, eu vou mudar de assunto e vou encerrar esse bloco deixando uma indagação seguinte. O senhor vai me dizer se essa frase que eu vou usar foi dita por um amigo do senhor ou uma pessoa que não gosta do senhor. Assim, olha, o doutor Mendes de Barros é o seguinte: amigo, se tiver defeito, ele tira. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.